Bom, dupla, voltamos do break e no vídeo anterior nós discutimos um pouco sobre a cartografia geotécnica, né, de risco a movimentos de massa. E nessa aula agora a gente vai discutir um pouco sobre a cartografia geotécnica de risco a inundações e enchentes. Bora lá? O objetivo dessa aula justamente está relacionado, né, a cartografia e a identificação de riscos a processos hidrológicos. E a gente já passou, né, vocês já passaram com a professora Ana, né, pela questão da identificação, né, dos processos geodinâmicos, enfim, nos quais se incluem os processos hidrológicos, e também, né, a questão da cartografia geotécnica de suscetibilidade também a escorregamentos, né, movimentos de massa de um modo geral, e também aos processos hidrológicos. Então, eu acho que vocês estão num ponto do curso que vocês podem, né, vocês já devem saber diferenciar o que é enchente de inundação e alagamento. Então, vamos fazer o seguinte, pausa agora o vídeo e me respondam no link que vai estar no link da descrição, que vai estar na descrição do vídeo. Só que é importante lembrar que esse link só vai ter acesso se você utilizá-lo, né, entrar através do YouTube mesmo. Se você assistir pelo Classroom, você não vai ter acesso a esse link, beleza? Então parem agora e façam isso. Bom, imagino que vocês já tenham feito. Então vamos de fato, né, vamos verificar, será que vocês acertaram? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma situação normal, né, de um rio, enfim, no seu leito normal. A partir do momento que a gente começa a ter, né, a precipitação, o nível desse rio ele pode aumentar, né? Entretanto, eu posso ter o aumento do nível do rio. Porém, esse aumento do nível do rio ainda está restrito até a cota máxima, né, da calha desse rio. Então, nessas circunstâncias, estamos falando de enchentes, né? Então, as enchentes correspondem a essa elevação do nível do rio, em consequência, né, a processos, em consequência a chuvas, e não há extravasamento da água, né? Ou seja, a enchente vai até a cota máxima dessa calha do rio. Obviamente que enquanto a gente, né, tem as enchentes aqui, podem surgir os alagamentos, né? E geralmente esses alagamentos estão relacionados a problemas de drenagens, né, na cidade. E é bom ressaltar também, né, que os alagamentos não necessariamente necessitam de eventos pluviométricos para que eles aconteçam. Justamente porque, às vezes, tem um simples problema de vazão, enfim, e obstrução de drenagem, enfim. Então, mesmo sem eventos pluviométricos, a gente pode ter problemas com alagamentos, tá? Então, isso é importante. Obviamente que os alagamentos eles estarão mais relacionados quando há algum tipo de evento pluviométrico. Caso, né, o nível do rio continue subindo, né, e assim haja a extravasamento da água para as regiões, né, sobretudo aquelas associadas às planícies de inundação desse rio, aí sim nós temos o fenômeno, né, o processo chamado inundação. Ok? Então, enchentes, há uma elevação do nível do rio, né? Entretanto, até a cota máxima, sem a extrapolação da água para a planície de inundação. E quando a gente fala em inundação, a gente já tem a extrapolação, o extravasamento, né, do nível da água acima da cota máxima da calha. Ok? E lembrando que os alagamentos estarão relacionados às áreas urbanas,
né, geralmente associados a problemas de drenagem ou obstrução de canais e não necessariamente dependem de eventos pluviométricos para que aconteçam, beleza? Bom, né, e quais são os problemas que a gente pode ter relacionados às inundações e enchentes? Bom, problemas como enxurradas, que podem ser caracterizados, né, como um escoamento superficial concentrado de alta energia, consequentemente pode acabar tendo um alto poder de, se ele tem alta energia, ele consegue carregar, né, é um fluxo que consegue carregar fragmentos grandes de materiais. Bom, erosão marginal, justamente que vai ser a remoção, né, do solo dos taludes marginais do rio, o que pode causar problemas associados à queda de casas, enfim, quando construídas muito próximas ao leito desse rio, e também solapamento, né, que está justamente associada a essa ruptura dos taludes que eu acabei de comentar. E nessas áreas acometidas por erosão marginal, enxurradas, solapamentos, inundações, é importante pensar na seguinte questão: quais são os danos associados a estas áreas? Bom, existem danos de dois tipos: os danos diretos e os danos indiretos. Quando se fala dos danos diretos, a gente está falando de mortes, de destruição de casas, né, e danos materiais de diversas intensidades aí, e, consequentemente, gastos para recuperação. E quando a gente pensa nos danos indiretos, a gente está pensando, sobretudo, em doenças propagadas por água contaminada, que principalmente serão, né, hepatite, leptospirose, cólera e febre tifoide, que são grandes problemas posteriores né, à ocorrência de inundações, enfim. Né? Bom, e qual vai ser o nosso foco? De fato, o nosso foco vai estar, né, relacionado a ocupações urbanas mais precárias, justamente devido à sua maior vulnerabilidade. Mas é importante também salientar que essa metodologia que a gente está discutindo aqui é a do IPT, né? A mesma metodologia da última aula para cartografia de risco a movimentos de massa. Então, dessa forma, essa metodologia ela visa, né, para planos para ações emergenciais, ok? Mas não implica dizer que em outras áreas não haverá vulnerabilidade ou problemas de risco, inundações e enchentes. Isso eu vou exemplificar mais à frente, um pouco melhor. Mas quais são os princípios básicos para a setorização? Bom, são três. O primeiro deles diz respeito à identificação. Né? O que identificar? E baseando-se nas metodologias do IPT, nós temos que identificar os cenários de risco potencial de enchente, inundação, que estão presentes na cidade, envolvendo aqueles assentamentos precários, visto que é o foco de tal metodologia. O segundo ponto é como identificar. Né? E essa identificação ela vai ser feita através do reconhecimento de locais com perigo efetivo ou potencial e também baseado no histórico de ocorrências de enchentes e inundações. E nosso terceiro caso, né, nosso terceiro ponto aí é como localizar. E a gente vai localizar em plantas cartográficas essas áreas de riscos que foram levantadas, né? A gente vai localizar através das ocorrências de enchentes e inundações na área urbana municipal e que envolvam assentamentos precários, né? Identificar as bacias e os cursos d'água mais problemáticos e, assim como a cartografia de risco a movimento de massa, a gente tem o uso de fichas de cadastro com descrições da área. Aqui é só um mapa mesmo, viário hidrográfico, que já nos ajuda a ter uma indicação das áreas mais passíveis, né, de problemas com processos hidrológicos. E é sempre bom também analisar, né, além de mapa viário hidrográfico, os mapas de declividade.
né? Mas, de um modo geral, não são nas cabeceiras que serão, não são nas cabeceiras que serão os maiores, que vai haver, né, problema de enchente e inundação. Então, a ideia é focar nas áreas críticas. Mas quais são essas áreas críticas para a ocorrência de inundações e enchentes? Bom, pela metodologia, trabalharemos com duas áreas críticas: as áreas de baixada e as áreas de ocupação ribeirinha, né? Cada um com características distintas. Quando a gente pensa nas áreas de baixadas, né, a gente tem uma dinâmica mais lenta de fluxo superficial. Entretanto, a depender do evento hidrológico, a gente pode ter uma dinâmica bem rápida, né? O recuo das águas, quando esta dinâmica é lenta, né, o recuo das águas para o leito menor também é relativamente lento. E qual é o problema associado às áreas de baixada? Que quando há eventos de inundação com dinâmica lenta, aqueles problemas indiretos relacionados à propagação de doenças por contaminação de água são mais intensos, né? E, consequentemente, eu tenho um grande número de áreas de moradias afetadas. Entretanto, não há registro de perdas humanas imediatas. Pode ser que haja devido a algum tipo de propagação de doenças. E quando a gente observa a ocupação ribeirinha, né, geralmente os problemas associados a esses processos hidrológicos, né, e a ocupação ribeirinha tem a ver com a erosão e solapamento dos taludes marginais, que pode causar um impacto destrutivo, né, grande, não só para os processos que se desenvolvem, mas também devido à energia do escoamento. E também eu tenho uma elevada possibilidade de destruição de moradias, com também possibilidade moderada a alta de perda de vidas humanas, né? Então, nas ocupações, a ocupação ribeirinha, por ser muito próxima ao eixo do rio, tem uma maior possibilidade, né? E o impacto desses processos hidrológicos são muito maiores do que quando comparadas com as áreas de região de baixada. Aqui é um exemplo é a região de Belo Horizonte. Aqui a gente tem o Rio Arrudas, ou Ribeirão Arrudas, e a Avenida Teresa Cristina. É uma região de baixada, né, e anualmente, na virada dos anos, ali em fim de ano, início de ano, tem-se a região Belo Horizonte é caracterizada por um índice pluviométrico muito alto, sobretudo nessa parte do ano, né? Anualmente, né, registra-se a ocorrência de enchentes e inundações muito fortes, inundações com fluxos tão fortes capazes de carregar até ônibus. E até hoje luta-se com isso, mas nada foi feito, né? Então, do ponto de vista dessa identificação, aqui a gente tem uma área de baixada, né? E também a gente a gente já tem a frequência do processo, né? O histórico da área, o mapa. Então, sem entrar nos pormenores dessa classificação, aqui já pode ser considerado uma área de de grau, né? De alto risco, ou alto risco não, na realidade, né? Risco muito alto à inundação e enchentes. E para que a gente analise, né, o grau de risco aí, os cenários de risco à inundação e enchente, a gente tem que pensar em 3 passos, né? Nos cenários de risco e potencial destrutivo dos processos hidrogeológicos, né? Então vão ser parâmetros relacionados à natureza hidrológica, vulnerabilidade da ocupação e risco, né? Que aí sim a gente vai analisar os elementos de risco. E, por fim, a distância das moradias ao eixo dessa drenagem. Se está mais próximo, né? Se está mais longe. E, geralmente, o eixo dessa drenagem acaba sendo, né, ali a projeção superficial do seu talvergue. Então, quando a gente analisa, né, os cenários de risco aí
e potencial destrutivo dos processos hidrogeológicos ocorrentes, a gente tem que analisar várias possibilidades, né? Primeiro, o processo de inundação e segundo, o processo de enchente. Quando a gente pensa em inundação, a gente pode ter, né, duas possibilidades. Um fluxo, né, com baixa energia de escoamento e um fluxo com alta energia de escoamento e, consequentemente, potencial destrutivo, que quanto maior a energia de escoamento, maior também é a capacidade do agente, né, desse fluxo trabalhar como agente de transporte de sedimentos, né, de fragmentos maiores de rocha e etc. Quando a gente pensa nas enchentes, né, a gente pode classificar, a gente tem três possibilidades para elas. Um alto poder de erosão e solapamento marginal, né, e justamente então, necessariamente a gente está falando de alta energia, alta velocidade, capacidade de remoção e carregamento de material, né? Alta energia de deslocamento e potencial destrutivo, né? Percebam que eu estou falando o alto poder de erosão e solapamento, eu necessariamente estou falando do poder erosivo, da carga que tem esse fluxo, né? E a energia de deslocamento, basicamente, a gente está falando de velocidade e potencial destrutivo, força, né, de levar eventualmente qualquer material que caia nesse fluxo, enfim. E por fim, né, alta energia de deslocamento, alta capacidade de transporte de material sólido e, consequentemente, alto potencial destrutivo. E com base nesses 5 cenários em relação aos dois processos hidrológicos, a gente, né, estabelece 3 cenários para classificar a natureza dos processos hidrogeológicos para classificar o risco à inundação. E justamente são os cenários C1, C2 e C3. Em C1 a gente vai tratar como uma enchente e inundação lenta de planícies fluviais. No cenário 2, enchente e inundação de alta energia cinética. E no cenário 3, uma enchente ou inundação com alta energia de escoamento e capacidade de transporte de material sólido, né? Mas com base em que nós vamos saber determinar esses cenários? Bom, basicamente baseado no histórico, né? No histórico dos processos hidrogeológicos que geralmente ocorrem nessas áreas, né? Então, C1, C2 e C3 são os parâmetros que vamos, né, um dos parâmetros que vamos utilizar na classificação do risco à inundação. Quando a gente analisa a vulnerabilidade da ocupação urbana, a gente tem duas possibilidades, dois cenários. V1, né, que vai estar relacionado a um baixo padrão construtivo, onde, né, vão predominar as moradias construídas em madeira, madeirite, restos de materiais, enfim, e que vão apresentar baixa capacidade de resistir ao impacto de processos hidrogeológicos. Quando a gente pensa no segundo cenário, que é o V2, né, a gente tem aí um médio a bom padrão construtivo, no qual vai predominar moradias construídas em alvenaria com boa capacidade de resistir a impactos hidrogeológicos. E nosso, né, último item de análise é a distância das moradias ao eixo da drenagem. Que a gente tem um P1, que representa uma alta periculosidade, né, justamente uma alta possibilidade de impacto direto, considerando o raio de alcance. Então, geralmente tendem a ser aquelas moradias mais próximas ao eixo da drenagem. E o cenário P2, que é o cenário de baixa periculosidade, que justamente vai ter uma baixa possibilidade de impacto direto quando considera-se o raio de alcance dos processos, né? Então, em resumo, basicamente a gente vai olhar o potencial energético do processo hidrológico, os danos sociais, os danos materiais, a frequência do evento hidrológico e as condições de vulnerabilidade, para que a gente consiga, né, de fato, classificar os níveis de risco. Bom, e como quantificar o risco a processos hidrológicos? O primeiro passo é quantificar um grau de risco preliminar.
vamos usar esse quadro, né, que é inclusive proposto pelo IPT também, né, em que a gente tem os cenários hidrológicos e a vulnerabilidade das habitações, em que a gente tem né, um pelo outro e a gente tem as possibilidades da quantificação do risco. Lembrando, né, B é um risco baixo, R1, M é um risco médio, R2, A é um risco alto, R3 e MA é um risco muito alto, R4. Tá? Agora, quando a gente pensa no aprofundamento dessa classificação, a gente vai somar com a periculosidade do evento, né? Periculosidade da situação. Para chegar ao grau de risco final, a gente tem que relacionar os 3 componentes que discutimos e apresentamos anteriormente: o cenário hidrológico, a vulnerabilidade das habitações e a periculosidade. Né? E através da relação entre o grau de risco preliminar e a periculosidade, tem-se a quantificação do risco a processos hidrológicos. Aqui a gente encontra, né, a descrição das classes de risco à inundação, de R1 até R4, né? R1, um cenário de risco baixo, na qual os compartimentos de drenagem, né, estarão sujeitos a processos com baixo potencial de causar danos e com, né, baixa frequência de ocorrência, aí, levando em consideração, né, os últimos anos de ocorrências registradas. Já quando a gente pensa no risco médio, a gente está pensando em uma drenagem, um compartimento de drenagens sujeito também a processos com médio potencial de causar danos, pelo menos um registro significativo nos últimos anos. Quando a gente trabalha com risco alto, a gente está falando de drenagens com alto potencial de causar danos, uma frequência média, né, registros aí de uma ocorrência significativa nos últimos 5 anos e que também envolva moradias de alta vulnerabilidade. E quando a gente pensa em R4, que é um risco muito alto, a gente tem drenagens com, né, sujeitos a processos com alto potencial de causar danos, principalmente sociais, alta frequência de ocorrência, né, pelo menos 3 eventos significativos nos últimos 5 anos e que envolvam também moradias de alta vulnerabilidade. E é importante, né, que vocês não se esqueçam, né, que os métodos e as técnicas de mapeamento de risco de enchente e inundação são similares aos mapeamentos de risco a movimentos de massa. Né? Se a gente analisar, a gente vai fazer o quê? Identificar e delimitar preliminarmente, né, as áreas de risco através de fotografias aéreas, de levantamentos aerofotogramétricos e outros produtos cartográficos já existentes. A gente vai identificar, né, a área de risco e seus setores de risco através de uma setorização preliminar, também com fotos de baixa altitude. E a gente vai fazer os levantamentos de campo para setorização e cadastro, né, dessas áreas de risco. Bom, gente, o tempo ruge e a Sapucaí é longa, mas é preciso dar uma respirada. Então vamos para uma outra pequena pausa para a gente começar a falar um pouco sobre gerenciamento desses riscos.